Sabe aquelas frases de autoajuda que a gente ouve por aí o tempo todo? Pois é, elas aparecem em todo lugar, até mesmo dentro de igrejas. Nessa análise, a gente vai fazer uma viagem no tempo para descobrir as raízes surpreendentes dessa mentalidade que é tão comum hoje. É uma jornada que conecta, olha só, os consultórios de psicanálise com os púlpitos das igrejas de um jeito que pouca gente imagina. A pergunta que vai guiar a gente é essa: quando a gente ouve falar em coaching gospel ou evangelho motivacional, de onde é que essa linguagem veio? A resposta, você vai ver, é uma história bem surpreendente. Expressões como essas já fazem parte do nosso dia a dia, né? Seja no trabalho, na internet e, de forma bem interessante, em muitos discursos de fé também. Mas para entender a origem real disso tudo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E a nossa viagem no tempo tem uma parada específica. Um ano que foi um verdadeiro divisor de águas, 1937. É aqui que a nossa história realmente começa a esquentar. Em 1937, lá em Nova York, aconteceu um encontro que deu o pontapé inicial para unificar oficialmente dois mundos que até então pareciam não ter nada a ver um com o outro: a religião e a psiquiatria. E o resultado desse encontro foi a criação dessa instituição aí, a American Foundation of Religion and Psychiatry. A missão deles era bem ambiciosa, né? Juntar o aconselhamento espiritual com a psicoterapia, tratando problemas emocionais e espirituais como se fossem uma coisa só. Mas quem é que estava por trás dessa ideia tão ousada? Bom, a fundação foi criada por duas figuras bem importantes, numa aliança que, à primeira vista, parecia totalmente improvável. Olha só que dupla. De um lado, o pastor Norman Vincent Peale, que era super influenciado por um movimento chamado New Thought, uma filosofia que focava muito no poder do pensamento positivo para mudar a realidade. E do outro lado, o Dr. Smiley Blanton, um psiquiatra que foi treinado, pasme, pelo próprio Sigmund Freud. Um falava de fé e autoestima, o outro de conceitos da psicanálise. E não é que eles acharam um terreno comum? Tá, então, essa nova filosofia nasceu no porão de uma igreja, mas como é que ela saiu de lá e chegou em tanta gente, no mundo todo? A resposta está num livro que virou um verdadeiro fenômeno. Em 1952, o pastor Peale lançou o livro O Poder do Pensamento Positivo. Esse livro, que vendeu milhões de cópias, era basicamente a materialização de tudo que ele e o Dr. Blanton desenvolveram lá na fundação que eles criaram em 1937. A mensagem principal do livro, resumida nessa frase famosa, "Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo", captura perfeitamente essa fusão. É a ideia de que o nosso estado mental pode, de fato, moldar a nossa realidade. Só que agora com um tempero espiritual. Mas o impacto dessa união foi muito, muito maior que um livro best-seller. Ela causou que os fontes que analisamos descrevem como uma mudança gigantesca na própria linguagem usada para falar sobre espiritualidade. E a transformação foi profunda mesmo. Conceitos teológicos super antigos começaram a ser vistos com uma lente psicológica. O pecado, por exemplo, passou a ser discutido como o trauma. O arrependimento se tornou um tipo de processo terapêutico. E até a cruz foi ressignificada, virando um símbolo de cura interior. As próprias palavras do Dr. Blanton, um dos fundadores, entregam o jogo. Para ele, as escrituras eram, sim, ferramentas poderosas para o equilíbrio emocional, mas a chave do negócio era interpretar tudo de uma forma terapêutica. A consequência disso tudo, segundo as fontes, foi que a ideia tradicional de uma regeneração espiritual acabou sendo, em grande parte, substituída. O foco passou a ser uma espécie de reprogramação da mente e das emoções. Ok, depois dessa viagem lá para 1937, a pergunta continua, né? Como é que essa história toda se conecta com aquelas frases motivacionais que a gente viu no comecinho da nossa análise? A conexão é total. Aquela fusão entre religião e psiquiatria é basicamente ancestral direta do que a gente hoje conhece como teologia da autoestima, evangelho motivacional e o famoso coaching gospel. A ideia de um Deus que funciona como um impulsionador de autoestima é um resultado direto dessa união lá do passado. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A análise que fizemos mostra uma linhagem de pensamento bem clara. A questão que fica no ar é: quantas outras ideias do passado, às vezes invisíveis, ainda estão por aí, moldando o nosso jeito de pensar e até mesmo aquilo em que a gente acredita hoje?